Olá, me chamo Felipe. Eu e minha equipe iremos apresentar o trabalho de qualidade em HC. Escolhemos como tema a rede social Twitter e fizemos uma análise do site, verificando sua usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. A equipe é composta por Felipe Quadros, Felipe Pinho, Herbert Conceição, Jéssica Duarte e Sérgio Costa. O Twitter é uma rede social criada com o objetivo de ser um microblog, possibilitando que o usuário envie e receba atualizações pessoais de outros contatos. Ele foi fundado em março de 2006 por Jack Dorsey, Ivan Williams e Biz Stone. No Brasil, o Twitter ganhou popularidade em 2008 e atualmente está disponível em 35 idiomas, chegando à marca de mais de 316 milhões de usuários todos os meses. Suas mensagens, conhecidas como tweets, permitem textos de até 280 caracteres, e sua funcionalidade mais conhecida são os Trend Topics, ou assuntos do momento, no qual os usuários podem se informar em tempo real dos assuntos mais comentados no mundo ou em uma determinada região, de acordo com sua preferência. Bem, inicialmente verificamos a usabilidade da interface do site através das 10 heurísticas de Jacob Nielsen. A primeira heurística diz respeito à visibilidade do status do sistema. De acordo com essa heurística, o sistema deve deixar o usuário informado do que está acontecendo em tempo real, através de feedback imediato da interface, fazendo com que o usuário consiga identificar em que local da aplicação ele se encontra. Como se pode observar, o site possui ferramentas para deixar o usuário informado das atualizações que acontecem, como, por exemplo, notificações imediatas ao receber uma nova mensagem, um aviso de que existem novos tweets que podem ser visualizados e uma barra azul identificando em qual aba o usuário se encontra. Sendo assim, o site atende à heurística de visibilidade do sistema. A segunda heurística diz respeito à compatibilidade do sistema e o mundo real. Segundo essa heurística, a terminologia utilizada no sistema deve ser orientada à linguagem do usuário, empregando, por exemplo, ícones que sejam facilmente identificados e imediatamente associados a uma determinada funcionalidade. Essa característica é percebida na interface do Twitter quando observamos os ícones do menu ao lado esquerdo da tela, que utiliza, por exemplo, uma casa como símbolo de página inicial, o ícone de sino para notificações, dentre outros ícones que são autoexplicativos. Além disso, também se observa uma seta para a esquerda, que serve para voltar para a última página, e uma lupa para identificar a barra de pesquisa. Seguindo para a terceira heurística, temos a liberdade de controle do usuário. De acordo com essa heurística, o usuário precisa ter a liberdade de configurar o sistema conforme suas preferências. E, além disso, o sistema deve disponibilizar ao usuário saídas de emergência para que ele possa refazer ou desfazer ações de que se arrependeu ou realizou por engano. A principal evidência de que o Twitter atende essa heurística é a possibilidade do usuário, caso se arrependa de algo que tenha escrito, excluir um tweet que já foi postado. Além disso, é possível alterar muitas configurações de segurança, privacidade e utilização do site, como, por exemplo, a permissão de quais usuários podem visualizar e responder seus tweets, e a possibilidade de escolher em quais idiomas deseja visualizar as notícias. A quarta heurística diz respeito à consistência e padrões. De acordo com essa heurística, o sistema deve seguir um padrão visual, como o tamanho da fonte do texto, cores, alinhamento dos elementos na interface, de modo que elementos semelhantes devem ser utilizados para propósitos semelhantes, permitindo ao usuário uma fácil identificação ao navegar pelo sistema. O site do Twitter é dividido em 3 colunas, seguindo sempre a mesma padronização. A coluna do lado esquerdo sempre terá o menu inicial, independentemente de onde o usuário estiver no site. Nota-se também que os elementos estão sempre alinhados, verticalmente no caso do menu principal e dos tweets de notícias na coluna do meio do site, e horizontalmente na aba de interesse, onde o usuário pode escolher os assuntos que desejar. A quinta heurística é a prevenção contra erros. Essa heurística diz que o sistema deve possuir ferramentas para evitar que o usuário cometa erros que prejudiquem a sua usabilidade. Além disso, no caso de ações que podem ser definitivas, o sistema deve pedir uma confirmação para saber se o usuário realmente deseja realizar aquela ação, sinalizando se ele está ciente do que está fazendo. Um exemplo dessa heurística é quando o usuário realiza a ação de excluir um tweet. Como se pode observar, uma mensagem de confirmação aparece na tela, perguntando se ele realmente deseja concluir a ação, pois ela é definitiva. Assim,
Como na ação de excluir uma mensagem, o sistema pede confirmação do usuário em diversas outras ações, o que evidencia que essa heurística é devidamente atendida. Continuando a falar sobre a heurística de Nielsen, a heurística 6 fala sobre reconhecimento ao invés de memorização. Apesar do Twitter mudar de acordo com a página clicada e mostrar ao usuário o que está acontecendo, como podemos observar nos círculos vermelhos, essa parte ela fica somente na parte do link. Poderia ficar mais aparente para o usuário conseguir entender melhor o que está acontecendo. A heurística 7 fala sobre a eficiência e flexibilidade do uso. O Twitter obedece a essa heurística porque possui alguns atalhos para os usuários, como por exemplo, quando apertamos a tecla N, ele vai para um novo tweet. Ao fazermos uma combinação com as teclas G e H, ele vai para a página inicial, e G e N, ele vai para as notificações. A heurística 8 fala sobre estética e design minimalista. E segundo o grupo, o Twitter não obedece a essa heurística, porque ele possui muitas informações na tela e fala sobre diversos assuntos em uma tela só. A heurística 9, que fala sobre ajudar os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de seus erros, o Twitter obedece, porque, como podemos observar, ele mostra ao usuário o porquê do erro estar acontecendo. A heurística 10 e a última, que fala sobre ajuda e documentação, o Twitter obedece também, porque ele possui uma central de ajuda em que o usuário pode colocar sua dúvida e ele possui algumas sugestões de dúvidas que possivelmente o usuário pode ter. Por fim, colocamos um quadro resumo das heurísticas, onde mostramos quais heurísticas o Twitter atende e quais eles não atende. Como podemos observar, o Twitter obedece a quase todas as heurísticas, menos a heurística 6, que fala sobre o reconhecimento ao invés de memorização, e a heurística 8, que fala sobre a estética e o design minimalista. Experiência do usuário. Para entender como anda a relação entre o usuário e o Twitter, utilizamos o Reclame Aqui e Play Store. A partir de uma busca direcionada, coletamos as dificuldades citadas pelos usuários na utilização do Twitter. Filtramos os comentários para extrair os relatos relacionados ao site ou à rede social em si, já que optamos por analisar a plataforma web. Identificamos os seguintes problemas. Os usuários majoritariamente relatam bloqueios e suspensões de contas indevidamente. Alguns usuários acreditam até mesmo em um cerceamento ideológico da rede social, porque alegam que os bloqueios surgiram após emitirem seus posicionamentos. Existe uma dificuldade em recuperar contas desativadas e também uma dificuldade na atualização cadastral, segundo relatos dos usuários. Existe também uma queixa com relação a uma postura inerte no tocante à exclusão de perfis considerados inconvenientes. Há muitos registros de perfis que postam conteúdos sensíveis e indevidos e que não são excluídos. Os conteúdos estão relacionados à pornografia, disseminação de fake news e, obviamente, vão de encontro aos valores éticos e morais aceitos pela sociedade. Fica evidente que, para muitos usuários, o Twitter precisa adotar uma postura mais enérgica e repreensiva quanto a esses perfis problemáticos. Tentamos identificar comentários positivos ou negativos sobre especificamente a usabilidade, sobre a interface do site, mas basicamente os comentários são voltados para os tópicos que citei anteriormente. Falando agora sobre a avaliação das leis de UX. A primeira lei escolhida foi a lei de Hick, cujo conceito diz que o tempo para tomar uma decisão aumenta com o número e complexidade das escolhas. Uma interface muito cheia de opções acaba atrasando a resposta do usuário. E, embora a minutagem seja importante para o Twitter enquanto rede social, essa minutagem precisa ser acompanhada de satisfação. E podemos observar que o Twitter recebe elogios relacionados à sua praticidade e simplicidade de sua interface. A segunda lei é a lei é o efeito da usabilidade estética. A lei que descreve que o usuário tende a correlacionar usabilidade com estética da interface.
Ou seja, se a estética é agradável, o usuário percebe a interface como melhor, mais fácil de usar. Se a estética não é bem vista, a percepção quanto à interface é negativa. O Twitter apresenta uma interface simples e objetiva. Apesar de não possuir tantos efeitos visuais, não há elementos que interfiram negativamente no seu aspecto visual. Vamos conversar agora sobre acessibilidade. Só definindo o termo, o decreto número 5.296 do ano de 2004, ele estabelece normas e critérios para promoção de acessibilidade. Segundo ele, ela é vista como condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos dispositivos, sistemas, meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ou seja, trazendo para o meio digital, sites, plataformas, aplicativos, que de acesso ao público no geral, eles têm que ter formas de facilitar o acesso de pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora ou deficiência física. A atual vice-presidente de experiência de pessoas e chefe de inclusão e diversidade, que é a Dalana Brand, que ela assumiu no ano de 2019, ela fez um teste, no tweet de voz e percebeu que ele precisava de melhorias. Junto com a sua equipe, obviamente, ela identificou que para ser mais acessível, teria que ser feita algumas modificações. Ela tomou algumas atitudes, ela criou o Centro de Excelência em Acessibilidade, que define metas e impulsiona essas melhorias, e também a equipe de experiência em acessibilidade, que trabalha com novos produtos e antigos, ou seja, assumindo que o produto, que o Twitter, no nosso caso o web, ele tem dificuldades para ser uma plataforma acessível, eles estão buscando, desde o ano passado, efetuar melhorias. Um exemplo dessa melhoria, que é o objetivo dela, a implementação seria que a partir do início desse ano, todo o conteúdo de tweet enviado por comando de voz, com áudio, teria ou vídeo, áudio e vídeo, obterá a legenda automática. Agora trazendo para o ambiente de testes, foi realizada aqui a avaliação em 2 sistemas. O primeiro dele é o ACES, que é o avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, ele pertence ao governo federal. Para fazer essa avaliação é simples, basta colocar o site, pode se inscrever ou copiar e colar, clica no botão de executar e ele já dá, obviamente, o resultado. Aqui pode-se perceber que o resultado do Twitter Web foi na faixa amarela de 89%, onde ele obteve uma marcação com 13 erros e 68 avisos. Aqui tem um resumo do que foram essas indicações. Por exemplo, desses 13 erros, 10 foram a respeito aos padrões, e os outros 3 foram por não fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo. Nessa plataforma exclusiva, se o usuário ou testador quiser uma versão em PDF, ela disponibiliza também com o resumo das informações. A outra plataforma que eu utilizei foi o Wave. O Wave, no caso, ele segue o mesmo padrão, basta copiar e colar o link ou digitar aqui e ele já dá o resultado. Foi um resultado aqui similar, onde a plataforma não tem uma quantidade gigante de erros, mas assim como os próprios representantes dela sabem, ela ainda é uma plataforma que está em melhoria para ser mais acessível futuramente. Desde 2005, a logo do Twitter passou por mudanças drásticas até finalmente chegar ao que é hoje. Seu primeiro modelo usava uma fonte bem diferente, com cores que realmente não remetem nem um pouco ao que temos hoje. Meses depois, foi adotada uma coloração azul, bem mais próxima, conhecida atualmente, e com uma fonte muito mais elegante. A próxima mudança foi em 2010, onde adicionaram o conhecido Larry, que é o passarinho ícone da marca, e que anos mais tarde acabou se tornando realmente o único elemento da logo que é conhecida atualmente. Já nas cores, as principais utilizadas no Twitter são o Dodger Blue,
conhecido também como azul furtivo, que acaba passando uma sensação de confiança e segurança, algo que é muito importante em redes sociais, além de ser uma cor que representa muito bem assuntos relacionados à tecnologia e evolução. Além do azul, temos também o branco, mais utilizado como background, que passa uma sensação de leveza e simplicidade. E nas fontes, o Twitter atualmente adotou a chamada Chirp, que é baseada em uma mistura de estilos gótico-americano e grotesco europeu, fazendo atingir um equilíbrio entre bagunçado e nítido, para amplificar a diversão e irreverência de um tweet, mas ao mesmo tempo podendo carregar o peso e a seriedade quando necessário. Assim nós finalizamos a nossa análise e o nosso vídeo. Obrigado pela sua atenção.